Olá, alunos, tudo bem? Hoje eu estou aqui na nossa aula para falar um pouquinho sobre revisão dos conhecimentos da educação física. O que é educação física? Então, na educação física, a gente tem uma história, a gente tem uma trajetória. Então, atualmente, as aulas de educação física passaram a incluir uma preocupação com o movimento corporal com a sua totalidade. O que isso quer dizer? Que dentro da história da educação física, não foi em todos os momentos que ela se preocupou com o total do corpo humano. Então, no século XIX, as aulas de educação física, elas eram especificamente ginásticas, tá? E também depois, no período militar, as aulas, elas passaram a ter o foco no treinamento. Então, esse treinamento, ele era um treinamento esportivo e ele tinha uma seleção de novos talentos. A partir da década de 1980, veio diversas áreas, de teoria e eles passaram a refletir sobre qual é o papel da educação física e propondo também alguns questionamentos. Por isso, atualmente, a educação física ela trabalha com o movimento corporal na sua totalidade. Então, a definição, ela é uma disciplina que trata pedagogicamente na escola do conhecimento de uma área denominada aqui como cultura corporal. Ela será configurada com os temas particularmente corporais: jogo, esporte, ginástica, dança, lutas. O estudo desse conhecimento visa aprender a expressão corporal como linguagem. Nós temos, no caso, essas práticas corporais são a que regem, os conteúdos para a educação física. Todas as práticas que a gente pode realizar, dentro dessas atividades aqui, é uma prática corporal. Vocês estão lá na página 6, tá bom? Então, vocês vão colocar alguma prática vivenciada ao longo da vida escolar. Então, vocês têm o quadro, lá na página 6, e vocês vão elencar as atividades que vocês fizeram ao longo da vida, aqui tendo as aulas de educação física. Muito bem. Então, o corpo e o movimento, eles são essenciais à vida, São movimentos naturais da nossa vida. As práticas corporais criadas pela humanidade, estabelecem uma íntima relação com diferentes aspectos da vida em sociedade. Como nós tivemos uma história da educação física, vocês também, ao longo da vida de vocês também vão ter essa relação com as práticas corporais. Então, continuando, a atividade 2, ela vai ser na página 7, tá? Então, você vai fazer como se fosse um mapa mental. Lembra que nós fazíamos na escola? Então, um mapa conceitual, um mapa mental. Eu vou ficar só um pouquinho aqui mais zeladinho, porque se eu fico perto da tela, ela fica clara. E eu percebi que se eu ficar aqui meio escondidinha, ela não clareia. Então, aqui vocês vão colocar, para retomar os conteúdos, conhecimentos e temas abordados nas aulas durante o ensino médio, preencha o esquema a seguir. Então, aqui ele colocou um exemplo, o futebol. O que o futebol precisa? Elementos técnicos e táticos, jogos adaptados para todos versus competição, violência no esporte, mulheres e homens no esporte. Então, você vai colocar alguma atividade, alguma prática corporal, e vocês vão fazer esse mapinha, tá bom? Práticas corporais e educação física. Então, compreender o que são brincadeiras, jogos e esportes possibilita a percepção das diferenças entre as práticas corporais. Então, algumas elas são ligadas ao consumo e praticadas nos momentos de lazer. Com base nas imagens, então o que nós vamos poder analisar? A que modalidades pertencem as práticas retratadas nas imagens?
Você tem o hábito de praticar essas modalidades em seus momentos de lazer? Depois de estudar a respeito das diferenças, você sabe responder o que é educação física? Então, são questionamentos bem interessantes. Eu vou voltar para a gente analisar. Então, aqui a gente pode perceber, né, quais são as práticas que esses adolescentes estão fazendo. E eu tenho vocês aí em casa, vocês aí em casa têm o hábito de praticar essa modalidade? Agora, vocês conseguem me dizer o que é a educação física? Então, o que é a educação física? Então, ela se confunde com algumas outras práticas corporais. Então, de algumas ciências, né, desenvolvidas ao longo da história humana. As práticas corporais fazem parte da humanidade, desde o tempo em que o ser humano vivia em cavernas. Suas funções se alteraram juntamente com o desenvolvimento dos instrumentos de trabalho e com as melhorias nas condições de vida. A educação física apresenta características do treinamento militar, da ginástica e das práticas circenses, isso a gente já conversou. Mas, analisando aqui essa imagem, o que a gente pode entender? Que a educação física já fazia parte, né? A gente tem as atividades que nós podemos fazer do atletismo, né? Da prática corporal do atletismo, né? Aqui, o que eles faziam para fazer né, o abate desse animal? Eles precisavam fazer uma lança, eles precisavam correr e precisavam ser bons na corrida, né? Precisavam ser fortes para conseguir fazer o abate do animal, né? Que eles utilizavam para alimento. Então, as práticas corporais e as relações com o âmbito social. Então, são diversos temas que a gente pode elencar. Uma vez que o corpo e o movimento, eles são essenciais, tá? E a gente vai observar agora alguns exemplos. Então, aqui, o que essas pessoas estão fazendo? Elas estão numa roda de capoeira. Então, é a cultura e a prática corporal. Além deles estarem fazendo a atividade física em si, aqui conta-se uma história, né? A gente vai começar a entender se a capoeira ela é uma dança, ela é uma luta, ela é um jogo, elas são as três possibilidades. Então, aqui vai envolver a cultura e a prática corporal. Aqui nós vamos falar sobre o esporte e a nutrição. Esporte e nutrição, porém, né, para conciliar a nutrição com o nutricionista, né? Eu, Amanda, não posso me posicionar quanto às dietas e restrições alimentares, mas eu posso falar sobre quais os benefícios que o esporte pode trazer aliado à nutrição. Aqui é um tema bem interessante. Por quê? Porque aqui a gente vai falar sobre violência e esporte. Nós, felizmente ou infelizmente, somos muito acalorados quando fala-se de futebol, né, para algumas pessoas. E aqui tem uma representação bem interessante, né, de uma torcida. Então essa torcida aqui, ela não está fazendo uma coisa legal, né, não está interessante. Ela não está fazendo bem para o seu próximo. Então, o que quer dizer aqui essa violência e o esporte? O esporte, ele não é sinônimo de violência. O esporte, ele é sinônimo de saúde. Então, esse tipo de retratação aqui nessa imagem, ela precisa ser falada, precisa ser discutida, mas nós abolimos esse tipo de situação, né? As pessoas precisam frequentar os campos de futebol para ter o seu momento de lazer com a sua família, não para vivenciar esse tipo de situação. A próxima imagem, ela vai falar sobre as políticas públicas e prática corporal. Aqui nós podemos perceber que é uma senhora, né, uma idosa, e ela está realizando a atividade física ao ar livre. Ela está realizando atividade física numa academia ao ar livre. E será que aqui em Prudentópolis nós temos políticas públicas, né, para estar aliada à prática corporal? Sim, nós temos. Nós temos academias ao ar livre, nós temos campos de areia, nós temos campos de society, e tudo isso ele só faz melhorar
a saúde de toda a população, principalmente da terceira idade, né, que vai poder ter o seu momento de fazer a atividade física. Vamos ver lazer e prática corporal. Também já pega um pouquinho do assunto anterior. O lazer, aqui para essas pessoas que estão, né, praticando aqui o ciclismo, é esporádico. Claro que para uma pessoa que faz provas, que depende do seu trabalho, para isso não vai ser lazer. Vai ser uma profissão. Então, a gente precisa encontrar uma atividade para você realizar, né, em forma de lazer, que você se sinta feliz, que se sinta satisfeito. Aqui também uma imagem bem interessante falando sobre mídia e esporte. A visibilidade que atualmente os jogadores eles têm. O poder que eles têm de mudar, né, algumas atitudes para bem ou para o mal. Então, algumas entrevistas que os jogadores realizam ou algumas atitudes que eles realizam dentro e fora de campo também repercute, né, na questão do esporte. O esporte ele é sinônimo de saúde, né? Então, esses profissionais que estão aqui, né, que a gente gosta, né, de assistir, eles precisam estar passando também esse tipo de informação, esse tipo de vivência, deles estarem vivenciando o esporte da melhor forma possível. Aí nós vamos falar agora sobre os esportes, jogos e brincadeiras. Não esqueçam, eles são elementos das práticas corporais, são os elementos que regem a educação física. Só que eles têm diferenças. Então, apesar da educação física envolver o movimento humano, nem todas as pessoas desenvolvem as mesmas habilidades. E isso é um fato. Cada indivíduo apresenta características próprias e precisam ser respeitadas. Então, eles precisam se sentir acolhidos e possam desenvolver suas potencialidades, seja no meio esportivo ou por meio de jogos e brincadeiras. Então, na verdade, a gente conhece o nosso corpo, a gente sabe quais são as nossas limitações. Porém, nós podemos estar potencializando o que é de bom no nosso corpo e melhorando o que precisa ser melhorado. Dentro do esporte, então o esporte ele é uma atividade que ele tem um treinamento técnico, tático, ele precisa ter objetivo, ele tem que ter sempre o seu foco na competição, na obtenção de recordes, né? Além do alto rendimento. Quando a gente fala esporte de alto rendimento, é isso aqui, né? Você tentar ser melhor que os outros, tentar ser melhor que até mesmo você, quebrar o seu recorde. Tudo isso é dentro do esporte. Então, ele sempre vai apresentar uma regra única, ele sempre vai apresentar uma federação, tudo isso dentro do esporte. Os jogos e brincadeiras. Os jogos e brincadeiras, eles são realizados nas aulas de educação física. Quantas vezes vocês não realizaram, né, as atividades? Então, o que nós aprendemos aqui nas nossas aulas, durante a vida escolar de vocês, foram vários tipos de jogos e brincadeiras. Então, ele tem como base o esporte? Ele tem. Só que eu consigo fazer a realização dele de uma forma mais lúdica, sem tanta regra, né? Não preciso ser o melhor de todos. Eu posso aprender com os meus erros, eu posso errar, não tem problema, a gente vai aprendendo. E tem um assunto bem legal. Então, é o esporte na escola e o esporte da escola. Mas o que tem de diferente? Então, o primeiro, que é o esporte na escola, ele se refere à execução do esporte de um modo tradicional. Quando que nós vamos realizar esse modo tradicional? Quando nós tivermos uma escolinha de treinamento na escola, ou quando nós formos para participar de alguns jogos, que eu preciso fazer a regra em si. Eu preciso compreender e realizar
tudo que está escrito na regra do esporte. Porém, o esporte da escola, ele é diferente. Então, o que acontece? Ele tem uma adaptação. Na educação física, a palavra que a gente mais utiliza é adaptação. Então, a adaptação do esporte para o espaço disponível na escola e de acordo com as necessidades dos alunos. Então, atualmente, nas aulas de educação física, para nós, professores, o importante não é numa corrida aquele que chega primeiro, mas aquele que tem dificuldade de coordenação consegue chegar ao final da corrida. Então, nós não precisamos fazer aqueles pódios de você é o melhor da turma. Então, nós queremos e buscamos isso, que todos consigam vivenciar as atividades conforme a sua necessidade. Então, vocês vão preencher o quadro da página 9. Então, sobre as 3 principais culturas que deram origem no contexto brasileiro sobre os jogos e brincadeiras, que são a cultura europeia, africana e indígena. Provavelmente vocês já conhecem ou lembram alguma atividade. Se vocês não lembram, vocês podem estar fazendo a pesquisa. Então, nossa aula está terminando. Eu tenho alguns avisos para dar para vocês. Então, essa aula aqui, ela está disponível no canal do colégio. Então, dá o seu like lá no meu vídeo. O envio dos slides na plataforma. Então, eu vou enviar esses slides aqui para vocês lá no Positivo 1. E o envio de arquivos com conteúdos digitais e vídeos. Nós temos disponíveis alguns arquivos na plataforma, porém eu não consigo transferir, para esse tipo de apresentação. Mas eu consigo colocar, disponibilizar para vocês lá na plataforma do Positivo 1. Então eu gostaria de agradecer muito a vocês pela aula e falar que estou com muita saudade de vocês, tá? Um grande beijo.